Boa noite a todos, boa noite a todas. Gostaria muito de estar aí com vocês, mas infelizmente por conta do trabalho estamos aqui na cidade de Feira de Santana e como havia a possibilidade de que as apresentações ocorressem, todas elas, de todos os grupos, na noite de hoje, né, eu me atrevi a fazer esse vídeo a fim de apresentar a minha parte nesse trabalho, em que nós vamos estar falando dentro da obra da professora Rosa Virgínia, no capítulo 7, abordando os fatores sociohistóricos que contribuíram para a formação do português brasileiro, não é? E uma das coisas que nós gostaríamos de falar era da importância desse trabalho, a importância do trabalho produzido pela professora Rosa e a pesquisa realizada por ela nesse livro, a obra que ela conduziu, né, a maneira muito profissional e técnica, os métodos utilizados a fim de trazer o máximo de informação possível para que ela pudesse colaborar no entendimento de como esse português que nós temos hoje, né, conseguiu se consolidar ao longo do processo, né, inclusive rebatendo uma tese proposta pelo linguista Serafim Neto, de que o português se estabelece quanto língua oficial no Brasil por causa da superioridade cultural dos portugueses. Ela refuta essa ideia e ela vai, principalmente a partir, em toda a obra, mas principalmente a partir desse capítulo 7, a apresentar fatores históricos importantes que permitiram essa consolidação, né? E a gente vai tratar de alguns deles aqui com vocês nesta noite, tá bom? Um texto que eu considerei importante, uma frase que eu considerei importante do professor Serafim, quando ele diz que a linguagem falada em nossa terra, em virtude de múltiplos fatores, tomou cunho próprio. O modo de viver modifica-se e transforma-se, e a língua, instrumento social, foi se adaptando à nossa sociedade, pois, como sabemos, ela caminha lado a lado com a história social, né? Essa afirmação do professor, né, é até uma certa contradição com o seu pensamento e com sua tese, em que ele reforça essa ideia de que a superioridade cultural portuguesa é que acabou permitindo que ele se consolidasse aqui no Brasil enquanto língua, né? Mas mais adiante nós vamos descobrir que não foi por conta disso. Um dos pontos em que a professora aborda para que ela chegue a essa conclusão é a questão demográfica, né? E a partir das pesquisas ela consegue verificar que entre o período dos anos de 1530, século XVI, até o século XIX, 1822, ano da proclamação da República do Brasil, nós tínhamos aproximadamente 70% da população composta por pessoas que não eram brancas, né? E aproximadamente 30% dessa população seria de pessoas brancas, originalmente portuguesas ou os seus descendentes, né? Então esse aspecto é um aspecto que teoricamente seria contrário ao português, porque nós teríamos aqui uma população inferiorizada em quantidade, mas outros fatores foram que determinaram para que o português se estabelecesse enquanto língua oficial. E um deles, eu diria talvez o mais cruel de todos, é, juntamente com a escravidão dos negros, é o genocídio indígena, né, que a sua população, ao longo desse período, do século XVI até o século XIX, chegou a ser de 50% da população, ela passa a ser de apenas 2% da população, né? E grande parte dessa população, aqueles que sobreviveram a esse genocídio,
acabam se refugiando no interior do país e nas regiões mais extremas, principalmente nas regiões mais afastadas e isoladas do país, como é o caso da Amazônia, da floresta amazônica. Então, a gente percebe que isso é um fator que acaba também favorecendo o estabelecimento do português, porque as línguas indígenas que já estavam aqui circulando no país acabam perdendo força a partir do momento em que o povo que fala essa língua, que não era apenas uma língua, ele acaba sendo dizimado por esse colonizador. Né? E é importante acrescentar ainda que as línguas tupi, guarani, né, e demais outras falas que nós temos no nosso país, que são dos povos originários, perpassam por várias regiões do nosso país. E, enfim, né, chegando pela Bacia do Prata, a gente tem o tupi-guarani, né, em áreas interiores do sudeste e do sul do Brasil, os falantes do português entraram, então, em um processo de imediata colonização. Né? Então, nessas regiões, essas línguas acabam sendo dissipadas por essa colonização que vai se fortalecendo cada vez mais. Segundo o professor Arion Rodrigues, né, ele informa que a designação da língua geral é do século XVIII e não formaria uma unidade. Né? Por que ele declara essa informação? Porque a língua geral amazônica de base tupinambá, né, e a língua geral do sul ou paulista de base tupiniquim e guarani têm sido esquecidas, né, ao longo do tronco dos falantes, né, assim designados como língua do tronco tupi, e passaram a ocupar os interiores brasileiros do Nordeste, do Centro-Oeste, de São Paulo e mais para o sul do Brasil. Né? Um outro ponto, né, que acabou favorecendo também o português, e aí mais adiante a gente vai acabar descobrindo que esse foi o grande trunfo da língua portuguesa, foi o tráfico negreiro. A partir do ano de 1549, esse tráfico ele se consolida, né, e há uma substituição da mão de obra que era indígena, dos povos originários, e passa a ser dos povos negros africanos, que são trazidos, né, para aqui serem escravizados, né, tirados das suas terras para aqui serem escravizados. Esses povos escravizados chegam aqui com uma condição extremamente degradante e têm as suas vidas muito prejudicadas por conta desse processo de escravização. E cabe ao colonizador, então, definir onde esses povos iriam se estabelecer. E uma das preocupações dos colonizadores era não permitir que grupos grandes de falantes da mesma etnia permanecessem juntos. E essa era uma das formas de fazer com que o idioma deles não se propagasse, e obrigando eles a aprender o idioma português para que eles assim pudessem não apenas se comunicar entre si, como também se comunicar com os senhores que os dominavam, bem como os feitores, enfim. Então esses povos que vieram para cá trazendo seus idiomas, entre 200 e 300 línguas diferentes, esses povos tiveram que abandonar o seu idioma porque eles não tiveram mais a possibilidade de conviver em comunidade, os povos que falavam o mesmo idioma, bem como não tiveram a oportunidade de permanecerem juntos nesse processo e foram assim obrigados a aprender o idioma português. Né? Um outro ponto importante que a professora ressalta é a questão da mobilidade populacional dos povos africanos no Brasil. Ao longo da colonização
e durante o período de escravização, esses povos eles foram migrados em vários períodos diferentes, né? No século XVI e no século XVII, por exemplo, eles foram para as capitanias litorâneas, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, por causa da exploração da cana-de-açúcar. Já nos final do século XVII e século XVIII, foram para os interiores paulistas, centro e centro-oeste, para a exploração de minério de ouro e de diamantes. Tá? No século XVIII e XIX, voltam para o litoral, mais especificamente para Rio de Janeiro e São Paulo, de volta para a cana-de-açúcar, a exploração da cana-de-açúcar. E no século XIX, eles se concentram no Vale do Rio Paraíba do Sul, nas áreas paulistas do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, de novo, por causa do ouro, que agora já não era mais o ouro metal, mas sim o ouro café, né? E esse processo de migração dos negros faz com que esses povos que tiveram que perder a sua identidade linguística ao longo da sua vinda para cá, enquanto seres escravizados e humilhados nesse processo de degradação, não puderam usar o seu idioma, foram obrigados a utilizar o idioma português para se comunicar entre si e para compreender as ordens e determinações do colonizador. Esse povo acaba sendo ele o disseminador desse idioma ao longo de todo o processo onde eles estavam sendo movidos de um lugar para o outro. Eles migravam de um lugar para o outro. Às vezes, os senhores de engenhos ou de fazendas, eles mudavam, levavam uma quantidade muito grande de escravos de um lugar para o outro, para poder participar daquilo que eles acreditavam que seria mais lucrativo, mais vantajoso para eles, né? Ainda no século XIX, eles seguiram para o Maranhão, né, e também para a Amazônia, para a exploração das especiarias. No século XIX, uma parte dessa população também desloca para o sul do país, para as charqueadas, que eram um conjunto de fazendas que existiam ali naquela região do extremo sul do Brasil, em que fazendeiros passaram a produzir a carne que hoje a gente conhece como carne de charque, a carne salgada, né? E antigamente essas fazendas utilizavam apenas a parte da pele, do couro, né? E acabavam desperdiçando a carne porque não tinha como conservar. À medida que eles desenvolveram o processo de conservação da carne com o sal, isso permitiu que essas fazendas tivessem também esse atrativo de fazer o que eles chamavam naquele momento de charqueada. E aí havia um conjunto de fazendas, inclusive ainda é hoje ponto turístico nessa região do extremo sul do Brasil, onde essas fazendas podem ser visitadas e ali você pode, algumas ainda com características originais, podem ser observadas essa rota que era feita naquele período, né? Um trajeto de aproximadamente 60 a 65 quilômetros de distância entre as fazendas, onde elas fazem esse trecho que eles chamam de charqueada, né? É importante destacar uma frase que nós tiramos como muito importante desse texto, que diz assim: tendo sido sempre maioria, como vimos ao longo do processo, depois que os negros vêm sendo trazidos para cá, os povos africanos descendentes no período colonial e pós-colonial até meados do século XIX, vemos que são eles, a multidão sem voz, na expressão de Kátia Matoso, que difundirão o que tem designado de português geral brasileiro, né? Ou seja, esses povos escravizados que acabam disseminando aquilo que nós conhecemos como português brasileiro, né? Um outro ponto que a professora considera importante é a escolarização, ou a ausência dessa escolarização no Brasil colonial e pós-colonial, né? No Brasil, chamado português popular, é considerado autêntico, né, nesse processo.
e ao fim do século XVIII haveria apenas 0,5% da população de letrados, né? E no primeiro censo oficial do Brasil, que é de 1872, a população entre 6 e 15 anos escolarizada era apenas de 16,8%. E havia menos de 12 mil pessoas dos 4,6 milhões de habitantes do Brasil em colégios de nível secundário, né? Então, ou seja, a escolarização ela não era muito demandada, ela era muito colocada apenas para as populações mais ricas, mais abastadas. Porém, esse português, que já havia se difundido por conta desse processo migratório dos negros no Brasil, esse português popular, esse português da oralidade, ele já estava, vamos dizer assim, na boca do povo. Entre os anos de 1890 e 1920, há um salto significativo nessa escolarização, não é? E a gente pode chegar próximo do início do século XX, na segunda década, a 25% da população obtendo esse conhecimento escolar, básico escolar. A situação atual mostra que menos de 20% da população brasileira atingiu o segundo grau, né, de escolaridade, e persiste o abismo, uma vez que nos anos 1990 apenas cerca de 10% da população brasileira alcançou o nível de ensino superior. A gente sabe que em décadas posteriores esses índices aumentaram, né? Nós tivemos uma elevação bem significativa na quantidade de pessoas com um nível superior, mas isso ainda está muito abaixo do nível aceitável pelas organizações que tratam desse tema, né? A autora também gostaríamos de destacar, né, que a autora ela reforça, né, e sustenta que essa tese do professor Serafim da Silva Neto e de outros, de que a unidade do português em razão da intercomunicação em todo o território o que é verdadeiro, ou seja, todo mundo aqui no Brasil se comunica com o português, mas não se conforma ou não se consolida por conta dessa superioridade do português, mas por conta de aspectos sociolinguísticos que foram alguns deles citados aqui por nós e por conta desse caráter social que nós apresentamos aqui, que representa, né, um pouco da nossa história e de como nós vivemos esse momento tão cruel, tão duro, para principalmente os povos originários e para os povos negros que foram trazidos para cá escravizados. Então, a autora reforça que não se sustenta mais a tese proposta pelo professor Serafim e de outros de que a unidade do português em razão da intercomunicação em todo o território, o que é verdadeiro, mas não conforme a sociolinguística no Brasil, vem demonstrando que recobre uma polarização de caráter social, ou seja, existem variações ao longo desse processo que são todas de caráter social. O último ponto que nós vamos abordar nessa nossa apresentação são as reconfigurações socioculturais, políticas e linguísticas ao longo do século XIX, né, com a implementação de leis, as leis pombalinas, né, do Marquês de Pombal, né, a expulsão dos jesuítas em meados do século XVIII, né, que criou uma rede leiga, né, e, entre aspas, oficial de professores, né, o que causou sérios transtornos para o processo, né? A expulsão dos jesuítas foi um grave problema, né? E no século XIX se inicia a transferência da capital do reino, né? E aí vem um outro fator que, com a vinda da família real para o Brasil, a partir, por conta, né, da guerra contra Napoleão, eles fogem de Portugal com medo de Napoleão e vêm para o Brasil. Eles trazem também um contingente bem significativo de pessoas, de portugueses, para morar aqui. E isso também acaba gerando um impacto bem significativo na linguagem brasileira, né? Há estudos que direcionam, inclusive, que o falar, principalmente da capital da época, que era o Rio de Janeiro, é muito diferente
dos outros lugares do Brasil por conta dessa aproximação que o português falado no Rio de Janeiro tinha com o português de Portugal, né? Há outros fatores também importantes, como a chegada da imprensa, né? A imprensa, por conta da sua chegada, ela faz uma difusão de documentação literária, não literária, né? Começam a circular jornais, revistas, enfim. O Brasil começa a produzir literatura em papel e começa a se escrever, né? E as pessoas passam a ter acesso a esse tipo de informação, aqueles que tinham o mínimo de alfabetização para entender o que estava sendo escrito ali, né? E no século XIX ainda, né, a gente pode dizer que há um multibilinguismo que se toma conta de forma localizada e caracterizando certas áreas brasileiras, mas com outra configuração de línguas de imigrantes do Sul, que é um outro processo que acaba acontecendo no Brasil a partir do momento em que há permitido a chegada desses imigrantes ao Brasil. Então, nesse período, novos idiomas acabam sendo incorporados à língua portuguesa. E aqui na Bahia, admite-se que no século XIX se concentraram línguas da família Kauá, sobretudo do Iorubá, né, que é uma das línguas africanas, né? Então, nesse processo, essa multilinguagem que nós temos no Brasil é muito por conta de todos esses fatores sociohistóricos que nós estamos apresentando. Outro aspecto importante, né, decorrente dessa abolição da escravatura, que é a partir de 1888, né, os povos negros acabam também novamente se espalhando ao longo do território brasileiro e permitindo esse crescimento, né, ou espalhamento, melhor dizendo, da língua portuguesa, né? A partir desse fato, né, do surgimento de normas, né, de legislações que vão recomeçando a regular, né, a língua brasileira como variante de prestígio, né, a norma padrão, né? A partir desse último fato se inicia no Brasil a polêmica político-linguística que durou um século, que envolve a questão da designação da língua do Brasil, né? E isso é importante. A autora declara ainda que é essencial uma história do português brasileiro no século XIX. Ela considera isso como fundamental para que a gente possa construir ou entender melhor como essa língua nossa se formou e está se formando no processo dentro da sociedade em que nós vivemos, né? Ela ainda, diante dos fatos e considerações apresentadas, questiona mais das teses do Serafim, né? Mais duas teses dele, que é a do conservadorismo ou arcaicidade do português que nós usamos no Brasil, né? Que são outras duas teses do professor Serafim que ela vai questionar e que mais adiante nós estaremos abordando. Muito obrigado a todos. Eu tentei simplificar ao máximo aqui o que nós estudamos e peço perdão aí à professora por não estar presente e me coloco à disposição dos colegas para que em outra oportunidade, na próxima aula, quem sabe, talvez, esclarecer qualquer questionamento, qualquer dúvida, até mesmo da própria professora. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos, me perdoem mais uma vez pela minha ausência, que Deus abençoe vocês e uma boa noite.